Bem-vindos ao True Connection Podcast. Aqui a gente fala sobre marca, mas principalmente sobre negócio. Porque no fim do dia, marca não cresce sozinha. Ela cresce quando o negócio está bem construído. E hoje a conversa é com alguém que vive isso na prática, o Ícaro Borrello. Tem uma trajetória passando por empresas como Walmart, Tenda, Carrefour, Álvares Marçal e Vivara, sempre com um olhar muito forte para operação, escala e performance. Mas recentemente, como CEO da Vivara, liderou uma transformação que dobrou o valor de mercado da empresa em menos de 2 anos. Ou seja, alguém que entende o que realmente gera valor. Ícaro, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado, Ale. É um prazer estar aqui, sem dúvida nenhuma, vai ser um papo muito gostoso. Muito gostoso. Assim, a gente conversou um pouquinho antes, a gente teve a oportunidade de trabalhar há um tempo atrás no Carrefour. Isso mesmo. Hoje, antes de vir, até falei, hoje vou bater um papo com o executivo. Até falei nas minhas redes, ele entende muito de números, então acho que a gente vai trazer informação muito interessante para a audiência. Eu gosto de levar informação relevante para o mercado. Como eu te disse, eu acho que a gente está sentindo muito falta disso, sabe? De trazer informação que realmente suporta um executivo, suporta uma pessoa que está começando. Eu acho que a gente tem muita coisa legal aí para conversar Vamos nessa. Nesse nosso dia de hoje. Bom, eu vou começar aqui com uma pergunta que é a seguinte. Hoje a gente fala muito sobre crescimento, né? Mas na prática eu vejo que muitas empresas, poucas empresas, na verdade, elas conseguem crescer com consistência. E eu queria entender de você o que você o que você vê que realmente sustenta crescimento hoje. E o mais importante, o que é só discurso de mercado? Tá. Bem interessante essa pergunta, né? Mas existe uma diferença sutil, né? Mas que é muito importante na vida e nos negócios, né? Crescer é basicamente vender mais. Agora, gerar valor, né? É vender melhor, né? Ou ser mais eficiente de certa forma. Então, a partir do momento que você consegue criar uma receita, né? Onde você gere valor, né? De uma maneira que você consiga repetir essa receita ao longo dos anos, você consegue transformar isso num crescimento sustentável, né, num crescimento consistente. Trazendo um pouco disso para o mundo do varejo, né, para o mundo de consumo, na verdade né, quando você consegue alocar bem o seu capital, a partir daí consegue fazer isso com excelência operacional, encontrando um bom produto, né, adequando isso ao que o cliente deseja, de fato você vai encontrar uma receita, né, onde você consiga entregar um bom valor tanto para o cliente quanto para os acionistas, para a companhia, né? Sempre lembrando, né, isso tem que ser feito com margem e com geração de caixa, né? Não existe empresa né, que se sustente que basicamente só queira vender, né, por vender, mas não que gere caixa, que tenha margem, que seja rentável ao final da vida. Da vida. A gente estava falando um pouco disso, né, de como que tem algumas empresas que têm um caixa robusto, né, e tem outras empresas e que às vezes nem conseguem ter essa excelência operacional mesmo com um caixa robusto, né? E às vezes tem essa coisa que você falou, você tem que operar com caixa, com margem, olhando para produto, olhando para, né? E o varejo, é o que você falou, né? O varejo principalmente tem dessa. De certa forma, assim, né? Para uma empresa se sustentar bem, você precisa entender quanto que eu quero deixar na última linha, né? Qual que é a margem final que eu quero deixar? E a partir daí você vai encontrar meios, né, e caminhos para construir esse negócio. E não ao contrário, né? Eu vou sair vendendo, né, de certa forma até às vezes meio irresponsável, conquistando share, mas não deixando uma margem adequada no final. Então, quando você constrói algo sólido, né, que consegue ser replicável e persistente ao longo dos anos, essa é uma boa receita para que você consiga ter um negócio sustentável. Entendi. Vou para uma segunda pergunta, né, que é o seguinte: no Walmart e no Carrefour,
a gente vê que a escala é o jogo principal, né? Como que você diferencia no dia a dia um crescimento que está comendo a margem da empresa de um crescimento que realmente escala o lucro? Independente de empresas, né, como você citou, Walmart, Carrefour ou qualquer outro tipo de negócio, ou até mesmo o varejo, existem alguns indicadores que você consegue olhar no seu, né, no seu DRE, na sua demonstração de resultados, que indicam se aquela empresa está indo para um caminho bom, né, ou para uma evolução que não é tão saudável assim. Os principais deles, né, são a margem bruta, o EBITDA, né, que mostra a sua capacidade de geração de caixa, né, com a sua operação ao longo do tempo, e a sua rentabilidade, né, o quanto de dinheiro você está empregando naquele negócio e o quanto de retorno está te trazendo aquilo. Né? Então, de certa forma, quando você olha o histórico dessas demonstrações financeiras e vê uma curva onde ela está descendente, né, alguma coisa errada na operação está acontecendo. Né? Não tem como você tomar boas decisões, né, de alocação de capital, de eficiência, de operação, e os números responderem de uma forma negativa. É muito difícil que isso aconteça. Então, os números mostram e te dão essa resposta. A partir daí, as conversas, né, se iniciam e você começa a entender e diagnosticar os problemas de modo que consiga, né, de certa forma, identificar o que esses números estão me mostrando para que eu consiga reagir, né, para a companhia. Igor, eu vou pegando um gancho aqui. Você falou, a gente trouxe dois grandes, né, que é o Walmart e o Carrefour. Mas a gente sabe que a gente tem N modelos de varejo, né? Os grandes, os médios, os pequenos. E a gente escuta muito que o varejo ele sempre opera com uma margem apertada. Tem como você explicar isso um pouquinho para a gente? Existem alguns tipos de varejo, né? Na sua grande maioria, né, o varejão tradicional, vamos dizer assim, ele tem uma briga por preço muito grande, né? Então, naturalmente que as empresas maiores, elas não conseguem ser tão eficientes quanto os novos players, os novos entrantes de mercado. O que eu costumo dizer assim é muito perigoso entrar numa briga por preço, né? É muito melhor que você dispute um espaço na cabeça do cliente do que dispute o preço final da gôndola. Uhum. Alguém sempre será mais eficiente do que você, né? E quando você entra nessa guerra de preço, né, a consequência disso, quase que natural, é que a empresa comece a caminhar muito mal. Como é que você foge disso? Basicamente através de uma construção de marca, né? Como é que você faz uma construção de marca forte? Prometendo algo que seja relevante para o seu cliente, ofertando, né, produtos, soluções e serviços diferenciados, mas principalmente provendo uma experiência adequada, né? Entregando aquilo que você se comprometeu, né, em um período longo de tempo, de modo que você consiga reter esses clientes por mais e mais e mais tempo. Né? Eu sempre vejo que as pessoas têm essa questão, mas o que é trabalhar com margem apertada? Por que a gente está trabalhando com isso? Enfim, e aí você já me traz essa resposta. Não é só uma briga de preço, é uma questão, né, de crescer, construir valor e não só ficar brigando ali na ponta, na gôndola, que achando que baixou o preço é o que vai te dar resultado. Agora, por outro lado, tem negócios do tipo varejo alimentar. Por mais que você construa uma marca, por mais que você forneça uma experiência do cliente muito diferenciada, às vezes no final do dia, a briga vai ser por preço mesmo. Então, ao invés de ganhar na rentabilidade, numa rentabilidade maior, você vai ganhar no giro, né? Quantas vezes você vai vender aquele estoque que você comprou ao longo do ano? Em base disso, é o que você vai conseguir, né, mesmo com uma margem mais apertada, juntar um bolo de dinheiro grande, né, para que ele seja provido aos acionistas e aos controladores no final da história. Né? Aí você está falando assim, bom, eu estou com uma margem apertada, mas eu estou ganhando com volume. Dessa forma, né, entra a eficiência operacional. Tá. Né? Para empresas onde você tem uma margem apertada, que é a questão, né, mais tradicional do varejo, você ganha muito no giro, né? Ou seja, quanto mais gente for para sua loja, para o seu ponto físico, para sua loja digital, melhor.
Só que, ao mesmo tempo, né, a complexidade acaba aumentando um pouco, porque você precisa aumentar bem o seu volume, o número de lojas e etc. Quando a complexidade aumenta, você não pode perder, né, aquela da empresa pequena, de ser o mais eficiente possível, de ter o mínimo de recursos necessários para entregar o valor, né, aquele valor que você precisa para o acionista. Pro acionista. Qual é a diferença na prática entre crescer e construir valor? Eu acho que o que vale enfatizar aqui, né, é uma frase que eu gosto bastante, que é: crescer é vender mais, né? Gerar valor, construir valor é vender melhor. Vender melhor nem sempre é vender mais, né? Às vezes é vender um mix melhor, que vai te deixar uma margem mais adequada, é vender de forma mais eficiente, né? Eventualmente, hoje em dia tem, né, os canais digitais, e você tem os robôs que fazem vendas, eles têm uma conversão muito adequada, às vezes você não precisa do humano para fazer aquilo, então te sobra um pouco mais de dinheiro no final. Ou seja, gerar valor é construir algo de forma responsável, né? Tá. Que tenha rentabilidade adequada e que você consiga replicar esse modelo, né, durante anos e ir ganhando escala com isso. Quando você consegue replicar de forma rentável e ganhando escala, é natural que você que você se torne uma empresa muito grande, muito relevante dentro do seu setor e com sucesso, né? Mas assim, eu vejo que hoje, Ícaro, as empresas têm muita dificuldade em realmente construir valor, sabe? Em ganhar relevância. Porque a gente tem... você até trouxe um pouquinho da sua experiência nos Estados Unidos, enfim. A gente aqui, o nosso país, ele é um país que você tem N negócios diferentes, cada dia todo mundo está abrindo um negócio diferente e abrindo negócios, muitas vezes, sem saber como começar. Então, não tem ideia de como... eu simplesmente vou e começo. Eu não sei como eu opero, eu não sei como eu cresço, eu não sei como eu vou construir valor, como eu vou ganhar escala, né? Então, assim, quando a gente olha para os grandes, a gente vê esses modelos meio que, como você disse, meio que é um modelo já pré-definido. Mas quando a gente olha para esse universo que a gente tem no nosso país, né? Como que você enxerga que isso pode vir para uma empresa que não tem essa receita de bolo já construída? Você tem que ter um pouco de quê de empreendedor, né, de fazer as coisas com audácia, com coragem, mas assim, correr para uma direção, né, mas sem saber a direção, se ela está sendo exata ou não, vai te fazer correr em círculo ou te fazer gastar muita energia. Então, só planejar também, que é o outro lado da moeda, sem execução, também não adianta muito. Ou seja, planeja até a página 2, até a página 3, entende bem o cenário, quem são seus concorrentes, quem são seus competidores, qual que é o mercado, como é que você vai ser vencedor em base desse mercado, qual que é o tipo de problema, qual que é a dor que você vai resolver para o seu cliente. Em base disso, você vai montar um bom plano de jogo, que não precisa ser um plano de jogo de 10 anos, né? Aqueles planos que a gente via no passado. Hoje em dia o negócio mudou muito, o mundo está muito mais imediatista, né? Então, faça um bom plano de jogo de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Entenda como é que será essa execução, né? E a partir daí, começa a colocar alguns, né, marcos. Olha, eu preciso atingir tanto em tantos meses, e o negócio começa a acontecer. A única certeza que eu tenho é que a rota que foi desenhada no papel no dia 1 não será a rota que vai ser finalizada, né, no final, né, no ano 1, no ano 2, no ano 3. Mas, com certeza, os fundamentos desenhados farão parte desse plano inicial, né? Porque isso é muito importante, sabe? A gente trazer esse tipo de visão, né? Eu quero ir para um outro passo, que é assim, você passou por empresas com foco total em operação e eficiência, né? E muitas delas são grandes executoras. Então, a gente sabe que, né, principalmente o varejo são grandes executoras, né?
Então, onde você vê mais empresas boas de operação errando hoje? É uma boa questão, assim. Acho que o primeiro ponto é operar bem, de uma maneira eficiente, produtiva, é mandatório no mercado hoje em dia. Então, assim, você tem que ser o mais austero possível, o mais econômico possível e entregar valor para o cliente com o menor, da maneira mais barata possível. Colocado isso de lado, né, eu acho que o foco não deve ser só na eficiência, só na produtividade. Isso, com certeza, é um pilar muito importante. Mas talvez o pilar mais importante, né, e que tem se perdido hoje em dia, né, porque o mundo está muito veloz, é como é que eu me conecto de verdade com o meu cliente? Como é que eu faço que ele tenha desejo em comprar aquilo que eu estou ofertando, né, sendo um produto ou sendo um serviço? E principalmente, como é que eu me diferencio dos demais concorrentes? Como é que eu faço com que ele tenha desejo na minha marca em si? Uhum. Então, né, muito se fala de colocar o cliente no centro. Mas como é que você estabelece essa conexão real e entende, de fato, por que o cliente compra no seu negócio? E mais importante ainda, como é que você retém ele? Por que ele volta para o seu negócio? Né? Então, empresas muito eficientes, né, às vezes fazem isso bem, às vezes não fazem isso bem. Então, o foco não deve ser só na eficiência, mas também na inovação, né, na criação de novos produtos, na solução de dores, né, que são importantes e que impactam muito a vida dos clientes. Criar conexão de verdade. Você falou de inovação, falou de velocidade, e a gente estava conversando. Inovação hoje, com essa velocidade que a gente tem, né, até isso, quando a gente fala de inovação, tem que ser muito... As pessoas, o time que trabalha dentro da operação, né, ele tem que ser muito veloz para trazer inovação, porque até tive com uma pessoa aqui que a gente trabalhou com, até te dei esse exemplo, com refrigerador, com lavadora, que no passado a gente podia fazer uma inovação em 1 ano e meio, 2 anos para desenvolver um produto. Hoje, se a gente demora com tudo que está acontecendo, com a concorrência que a gente tem, com o mercado que a gente tem, com todas as tecnologias, com a integração da inteligência artificial, se a gente demora 1 ano e meio para fazer um desenvolvimento de determinado produto, você perdeu velocidade, você perdeu eficiência. O mercado te engole. E aí que é o curioso, assim, né? Tem negócios de varejo ou outros negócios que são um pouco mais tradicionais. Então eu gosto de dar um exemplo. Você vai numa camisaria, por exemplo, numa loja da Brooksfield, por exemplo. Ao longo da sua vida, você compra 10, 15, 20 camisas brancas, que são muito similares ao que tem até há 15, 20 anos atrás. Às vezes muda um pouco o tecido. Então isso não requer tanto processo de inovação assim, né? Você consegue fidelizar o cliente, né, sem um processo tão contínuo de inovação. Agora tem outros negócios, né, que são mais fast fashion, né? Você precisa de inovação. Então, o caso clássico de uma joalheria, por exemplo, né, pegando um pouco meu histórico aqui. Uma pessoa não compra o mesmo bracelete, o mesmo anel por 5 ou 10 vezes. Então, acaba que se você não tem um processo de inovação contínuo, permanente e rápido, o mercado acaba te engolindo. Alguém vai fazer essa inovação no seu lugar, né? E a demanda, ela pode sair de uma empresa que é extremamente grande e consolidada para uma menor, né? Sim. Sem problema nenhum. Porque essa menor, ela está trabalhando em construir marca, em prover uma experiência também importante, né? Hoje os clientes, antigamente, os clientes eram muito fiéis às marcas, né? Eles tinham menos leque, né? Um leque menor de opção. Hoje, eu digo que eles são mais fiéis, mais leais à experiência, né? O que ele sente quando ele compra, né? Após a compra, o que ele sente com relação àquela marca? Então, em base disso, assim, né? A gente sempre tem que estar pensando em inovação contínua, excelência operacional, prover uma baita experiência para o cliente, mas principalmente fazer isso de uma maneira ágil, veloz, né? Para que você não seja engolido pelo mercado, hein? Você sabe que ontem eu tive uma conversa, você tocou num ponto que eu acho interessante. Antes, o cliente, ele era... E você vê isso numa questão de alimentos, né? Antes a gente tinha... quando a gente consumia, vou trazer um exemplo
banal aqui, consumia chocolate, ovos de Páscoa. Você tinha 3 marcas. Você consumia Nestlé, você consumia Lacta e você consumia Garoto. E a gente não está falando de muitos anos atrás. Hoje, você consome 1000 marcas diferentes. Marcas pequenas, marcas que ganharam escala, que ganharam velocidade, operação, enfim. Por quê? Porque o cliente hoje, ele não tá fiel àquela... É o que você falou, ele não é fiel àquela marca mais. E tem inovação chegando o tempo todo. É muita informação o tempo todo. Então, se eu não olho para isso, essas empresas, elas ficaram para trás. Sem dúvida. E é engraçado porque o cliente talvez não se lembre quando ele comprou, se estava chovendo ou não, né? Mas eu tenho absoluta certeza que ele vai se lembrar da experiência, do que ele sentiu quando ele comprou, né? Do que ele sentiu quando ele consumiu aquela marca, né? Qual foi a experiência que ele teve, se ele teve algum problema com aquela marca, como é que a marca reagiu? Ela deu suporte para ele ou não deu um suporte para ele? Então, em base disso, o cliente acaba formatando e formando uma opinião sobre aquela marca, aquele consumo, enfim, aquela empresa. E aí o mercado vai acontecendo, né? Quem ganha o jogo é quem consegue se posicionar melhor mediante aquilo que a empresa prometeu e o que ela está entregando, né? E não entregando só na venda, mas principalmente no pós-venda, né? Que é assim, eu acho que o pós-venda hoje, Ícaro, se ele não for muito bem executado, você pode fazer todo o esforço antes de marca, de marketing, de venda, de logística, de custo, mas se hoje você não tem um pós-venda que ele entende o que o cliente avaliou do produto dele, o que ele considerou, e você não tem um CRM muito bem feito, o fato é que a sua operação vai falhar. Se eu puder falar, assim, de certa forma, uma das coisas que acho que faz um negócio ser muito bem sucedido, né, e que ele performe ao longo do prazo, é de fato como é que você trata o seu cliente depois que ele já gastou o dinheiro com você, né? E tem N indicadores que conseguem te ajudar isso, né? Você consegue medir tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, você consegue medir satisfação do cliente, você consegue medir percentual de solução dos problemas na primeira ligação, na segunda ligação, ou seja, de certa forma você tem a relação e você tem o histórico todo do seu cliente na sua mão. Sim. Então, fica muito mais fácil e mais palpável de tomar uma ação que você consiga tratá-lo melhor, assim, né, continuamente. Eu falo que hoje, se todo mundo, parece assim clichê, mas as marcas, elas precisam, principalmente nesse cenário que a gente tem, de como as marcas vão gritar em 2026, com esse cenário que a gente tem, elas precisam olhar para isso, para como eu trato meu cliente. Bom, você muito bem definiu, né? Não adianta você gastar uma fortuna do ponto de vista de marketing, porque você consegue impactar hoje as pessoas com mídias sociais, com out of home, você consegue fazer, de certa forma. Você chega até o cliente, mas como é que você mantém ele depois, né? O custo de aquisição de um cliente é muito mais alto, em média, do que fazer a retenção desse cliente depois, né? E pior ainda, é muito mais caro reconquistar um cliente que você não tratou ele tão bem. Tão bem. Sabe que eu trabalhei na Sky, né, TV, e lá a gente tinha, isso eu tô falando de 2006, né, já faz um tempinho. Lá a gente tinha 2 marketing, um era marketing de aquisição e o outro era marketing e relacionamento. E eu lembro que as verbas em marketing de aquisição, para você trazer o cliente com as campanhas, eram altíssimas. E a de marketing e relacionamento estava ali, não era tão violento como marketing de aquisição. Hoje o negócio mudou, né? Sem dúvida. Hoje você olha de outra forma, né? E é o que a gente comentou, né? Num mundo tão competitivo, é muito perigoso que você não olhe por essa perspectiva. Bom, eu vou entrar num ponto que eu gosto muito, né? Que é branding, né? Então, queria entender, assim, da sua visão, que é o seguinte, o mercado de capitais, ele costuma ser cético com o termo branding. Como você, vindo de um background de consultoria e operações, convenceu o conselho de que investir na marca era uma decisão de performance e não apenas estética?
Eu tenho um lema que eu gosto de citar, que é muito mais fácil, né, ou muito melhor você brigar por um espaço na cabeça do cliente do que brigar por preço, né, contra o seu concorrente. Né, porque no final essa briga de preço ela não vai ser boa para ninguém. Em base disso, você tem, né, um investimento de construção de marca e um investimento de performance, né, que às vezes até se misturam um pouco. Então, eu concordo que o mercado financeiro às vezes é um pouco cético com isso, porque eles querem resultados no curto prazo, e uma construção de marca, ela demora para acontecer, não é do dia para a noite, né? Então, você tem que balancear bem, né, essas questões entre marketing de marca e marketing de operação, performance. Hoje em dia, o cenário atual é muito crítico com relação a quem só quer fazer marketing imediatista, marketing de performance. Cada vez mais as mídias sociais, né, o custo para se investir tem ficado menor, mais elevado no sentido de mais caro, growth, né, de growth. Então, a maneira de você conseguir fazer um marketing mais eficiente é, de fato, investir na sua marca, né, tendo a consciência que aquele negócio não vai ser no curto prazo ali, mas ao longo do prazo você consegue ver cada vez mais pessoas organicamente acionando, né, o seu site, indo para a loja, e conhecendo tudo aquilo que você está ofertando de certa forma. Como é que você consegue traduzir isso um pouco em números? Fazendo pesquisas de mercado, entendendo se a consciência, né, da sua marca já está mais elevada, se as pessoas de fato conhecem, se elas consideram você, né, quando elas querem comprar algo. Então, por exemplo, nessa última experiência da Vivara, né, claro, a Vivara já é a maior joalheria do Brasil de longe. Mas uma coisa que a gente queria ressignificar ali dentro é como é que ela pode ser não só a maior joalheria do Brasil, mas a marca mais desejada quando um cliente vá para o shopping, né, para que ele presenteie alguém, ou ele se presenteie. Então, de certa forma, a gente começou, né, a construir uma narrativa em volta disso, para que os clientes comecem a fixar isso também. Porque você sentado numa cadeira de CEO, é muito aquela coisa de olhar para a eficiência do negócio. Como você disse, o branding, né, a marca, ela é muito a longo prazo. E você tem que provar ali a rentabilidade, o crescimento. Então, é uma coisa de você acreditar muito no que você está dizendo, né? Olha, acredita nisso porque isso dá certo, né? E não vamos olhar em algum momento só para essa linha. É tentador fazer um investimento de curto prazo. É tentador, às vezes, cortar alguns custos de modo que você fale, olha, agora a minha eficiência vai ser boa. Mas eu costumo dizer assim, que quem tem muito sucesso, né, nas empresas, né, seja lá o nível que você tiver, é de fato quem gerencia a empresa e não o emprego em si. Né? E como é que você faz isso? Gerenciar a empresa, na verdade, é tomar decisões que sejam boas para a empresa no médio e no longo prazo, que sejam sustentáveis. O que a gente vê às vezes no mercado e alguns erros que são cruciais são tomadores de decisão priorizando o emprego, eventualmente até o bônus do próximo ano. E isso não é saudável para a companhia. Né? Então, o líder da companhia ou os líderes da companhia tem que ter como premissa básica, né, tomar decisões que sejam em prol da companhia no médio e no longo prazo. Sim. E isso fala muito com construção de marca. É super tentador colocar um bolo de dinheiro em marketing de performance. Né? Só que acaba que você só começa a vender se você fizer marketing de performance depois. E a construção da sua marca? E o seu desejo? Ou se você fizer muita promoção, né? Então esse negócio não é sustentável no longo prazo. Sabe que eu conversei com a ACO do Match Group o ano passado, e ela falava muito sobre isso. Ela falou, ela falou exatamente isso. Ela falou, é tentador você colocar esse caminhão de dinheiro, porque é uma coisa mais rápido, mas eu não posso, ela falou, imagina, eu não posso deixar de olhar para a espinha dorsal desse negócio, sem dúvida, que é a marca. Né? O CEO da companhia, ele precisa ser o guardião, né, do que trouxe o negócio até ali, mantendo as boas características. Né? E eu tenho certeza que as principais marcas do Brasil ou do mundo
eles não estão pensando nos próximos 3 ou 6 meses, como é que vai ser a operação. Eles estão pensando no longo prazo. No longo prazo, né? E aí eu quero entrar numa... Acho que a gente falou um pouquinho aqui, né, de que uma operação eficiente não resolve, né, mas o que o negócio precisa. Acho que você já passou um pouquinho nisso. Eu quero entrar já... Você falou também, a gente falou que o consumidor ele mudou muito, né, mas muita empresa ainda não acompanhou esse movimento. O que você acha que as empresas ainda não entenderam sobre o consumidor atual? É engraçado porque eu acho que elas já entenderam, mas não é tão fácil assim de executar, né? O que eu disse, né, há poucos minutos é que os clientes eles são leais à experiência, né, ao que ele sente com relação à marca e não às marcas, como se era no passado. Então, de certa forma, quando as empresas de fato colocarem o cliente no centro, né, eles vão extrair mais valor e de uma maneira mais contínua ao longo dos anos com cada um deles. Porque, assim, você já tinha falado isso há um pouquinho atrás, mas eu ainda acho, Ícaro, que tem muita gente que, sabe, muitas empresas, acho que elas não entendem esse movimento que a gente está passando. Você falou, né? Hoje a pessoa valoriza mais o pós-venda, valoriza a experiência, valoriza o atendimento, mas eu ainda sinto que com toda essa revolução que a gente está vivendo, a gente não está conseguindo entender o que as pessoas querem. A gente está vendo uma mudança. Ainda mais que tem muitas gerações, né? Comprando ao mesmo tempo. Comprando ao mesmo tempo. E a gente está vendo uma mudança de consumo que está acontecendo agora, que os institutos de pesquisa estão aí, ó, olhando principalmente para o varejo, para a indústria alimentar, que é essa mudança das pessoas. Você vê, o consumo de álcool diminuiu, o consumo de água aumentou, o consumo de snacks diminuiu, o consumo de alguns itens no varejo aumentou, dessa coisa de ser saudável. Então, imagina o impacto disso para uma PepsiCo, imagina o impacto disso para as empresas de bebida. Então, assim, o consumidor, ele mudou. Então, será que está todo mundo, né, conseguindo enxergar? Talvez uma boa maneira de pensando um pouco aqui em voz alta até, de encontrar esse caminho, né, não é atacar a base dos clientes que continuam com você, é fazer o caminho contrário, né, daqueles clientes que consumiam muito na sua marca, mas hoje eles não consomem mais, por que eles deixaram a sua marca? É isso. Né? De fato, como é que você consegue absorver e trazer essas pessoas de volta para o seu negócio? Né? Eventualmente criando novos produtos, novas soluções. O mercado de luxo, por exemplo, né, ele antigamente era um mercado de ostentação. Né? Então, quem fazia campanhas glamurosas, né, que ostentavam muito luxo, eram muito vencedores. Hoje em dia, a pessoa quer se sentir muito bem, né, com uma roupa, com uma joia, né, com seja lá um produto um pouco mais caro, mas ela que tem uma relação de custo-benefício muito boa. Então o mercado começou a migrar um pouco mais para esse lado. Né? Não é o jogo mais de quem paga mais caro para mostrar que está com aquela marca. Tá com aquela marca. É se sentir bem, né, do ponto de vista pessoal, né, com uma autoestima elevada, tendo um bom custo-benefício. Né? O luxo ele não está mais na ostentação, ele está muito mais ligado agora à experiência, mas a experiência é relacionada a um bom custo-benefício. Custo-benefício. Né? Bom, a gente já está falando de Vivara, né? Já vou seguir aqui. Vocês dobraram o valor de mercado, né? E isso não acontece por acaso. A gente escutando você falar de produto, de negócio, de eficiência, de valor, queria entender o seguinte: quais foram as decisões mais difíceis e mais importantes nesse processo? Decisões duras, assim, né? Normalmente são relacionadas a pessoas e a quebras de paradigmas, assim, né? Eu costumo dizer que, às vezes, a equipe que te levou até um tamanho não será a equipe que vai te levar adiante. A receita que te trouxe até aquele certo momento talvez não seja a mesma receita que vai te levar para crescer uma empresa
de 0 até 3 bi é diferente de 3 a 6 ou de 3 a 10 bi. As decisões duras, então, foram muito pautadas em pessoas, em montar um time que, de fato, eu acreditava que conseguiria entregar o nosso plano. Para se fazer uma transformação operacional dessa, né, de fato, você tem que ter um diagnóstico muito claro do seu negócio, né, priorizar muito bem as batalhas e, a partir daí, né, como terceiro pilar, elencar as pessoas certas no lugar correto. Parece muito óbvio falar isso. Só que eu considero que essas pessoas precisam ter 4 grandes valores, características, habilidades, né? Elas precisam ser inconformadas, elas precisam ter um senso de urgência elevado. Elas precisam pensar como dono, apesar de não serem donas, elas precisam tratar aquilo de uma maneira como se fosse delas. E principalmente somado a isso, elas precisam ter uma capacidade de execução. Em grande resumo, elas precisam ter garra, né, vontade de fazer, ambição e precisam saber fazer. Quando você tem essa soma dessas competências, é muito difícil que aquilo não volte, né, de uma maneira benéfica para o seu negócio. Então a função de um CEO na cadeira de CEO é setar uma visão grande, né, de modo que você consiga gerar um propósito nas pessoas, que elas consigam se sentir motivadas, engajadas a trabalhar por aquilo, colocar as pessoas no lugar certo e a partir daí começar a ter vitórias, né, de curto prazo. Para quê? Para que você consiga criar um ambiente positivo. Depois celebrar um pouquinho as vitórias é importante também. Decisões duras, né, tem que acontecer, né? Infelizmente, eventualmente você precisa trocar algumas pessoas, você precisa fechar alguns negócios. Eu costumo dizer que às vezes você precisa eventualmente demitir um número de pessoas, mas você não está fazendo mal, né, para aquelas pessoas intencionalmente, né? Você tem que pensar pelo lado positivo que você está salvando um outro grande grupo de pessoas, né? E especialmente em operações que às vezes tem uma rentabilidade muito baixa. Não era o caso da Vivara, por exemplo. Assim, eu tive com a CEO da Gellert semana passada e ela traz essa questão que é muito latente para o CEO, que ele chega e ele tem que, assim, falando o português claro, ele tem que resolver, às vezes, um monte de bagunça, né? É a operação, é olhar para o business mesmo, e essa é a maior dor do CEO, porque você trouxe aqui, olha, eu tenho que olhar para a marca, eu tenho que olhar para a operação, eu tenho que olhar para o crescimento, mas tenho que olhar para a gestão. Você acha que a maior dor quando você entra numa empresa e tem que resolver um negócio está muito relacionado, olha, eu vou ter que fazer esses ajustes que vai impactar, de certa forma, na vida de algumas pessoas, mas se você não fizer, impacta no grupo também. Qual que você acha que é a maior, assim, a grande dor de quando uma pessoa ela entra na empresa nessa cadeira, que é uma cadeira extremamente difícil pelas habilidades que isso envolve, e a gente sempre fala assim, mas poxa, você foi um CEO muito novo, então assim, 35 anos, você vê um gerente, você vê quiçá um diretor. Com 35 anos você estava sentado na cadeira de CEO, né? E existem muitos estigmas, né? Um CEO ele só pode ser com 50 a mais, que eu acho uma besteira. E aí você entra para resolver. E como que você, né? Eu tenho que resolver. E como que você traz essa sua maturidade? Porque você ser CEO com 35 anos, você tem que ter maturidade para isso. Acho que suas experiências, o fato de você ter passado em grandes companhias, vivência internacional, te traz tudo isso. E como que você chega e mostra para um conselho, eu sou capaz de resolver essas dores e fazer toda essa gestão? Eu acho que é uma relação, né, como qualquer outra relação, que se constrói à base de confiança, né? Quando você chega e, primeiro de tudo, respeita as características, os valores da empresa e o que fizeram ela chegar até aquele momento, as pessoas começam a confiar um pouco mais em você. Eu tenho certeza que nem tudo está certo, mas muito pelo contrário, tudo está errado, né, nas empresas que a gente chega. A partir do momento que você respeitou isso inicialmente, né, respeitou as pessoas que ali estão, você começa a ouvir cada uma dessas pessoas e começa a extrair insights importantes para aquele negócio.
Quando você começa a extrair insights importantes, você consegue começar a formatar um bom plano de jogo. E aí você começa a testar isso com algumas pessoas que ali estão, né, experientes, pessoas de mercado, os próprios conselheiros, os fundadores, e você começa a entender que, de fato, ou você está indo para o caminho correto ou que você precisa ajustar a sua trajetória. Depois que você combina esse plano de jogo e que a execução começa a acontecer, que as coisas começam a dar certo, no meu caso, tendo pouca idade, eu tenho certeza que a confiança começa a aumentar na sua gestão. Então, eu acho que é um quê muito de chegar no local, entender muito bem o cenário, mas principalmente entender o que vai fazer a empresa ser vencedora. O que vai me levar até o segundo estágio que eu gostaria de chegar. E a partir daí, começar a criar um plano de convencimento e de entrega também, né? Que é super importante. Eu vejo assim, tem que ter muita maturidade, muita compreensão do ambiente. E essa questão de confiança, Ícaro, eu enxergo que a confiança ela é um pilar que pauta tudo, né? Ela pauta a reputação, porque, né, para você confiar em mim tem que estar muito pautado nessa relação de confiança, na confiança que eu passo para o negócio, na confiança que eu passo para as pessoas e como que isso se constrói dentro do ambiente, né? Sem dúvida. Hoje os conselhos cada vez estão mais ativos, até estive em uma palestra essa semana e a média de dias que o conselho tem despendido, tem doado para as empresas aumentou quase 30% ao longo dos últimos anos. Então, eu acredito que um líder, né, que não se conecte tão bem com o conselho, com os fundadores, né, independente se for uma empresa de capital aberto ou não, ele está perdendo muito no dia a dia, porque ali tem muita experiência. E a nomenclatura de CEO, né, o próprio nome diz, ela é alguém que está ali para executar um plano, né? Às vezes que é um plano traçado pelo próprio CEO, ou às vezes que vem do conselho. Ou na maioria dos casos, e talvez na melhor dos casos, um plano traçado em conjunto. Então, a boa comunicação, né, o bom relacionamento, né, um tratamento cordial e próximo, sem dúvida, faz com que você acabe gerando mais valor para a companhia. Você trouxe um insight aqui que eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, né, de que qual que é o papel do CEO e como que ele interage com o conselho, porque aqui a gente está falando para vários níveis, né, de pessoas. Então, eu acho que isso você trazer como que o mercado está se comportando agora, como os conselhos, porque antes o conselho era aquela coisa, né, distante. Vou lá, vou participar de uma reunião, vou verificar se os números estão... E vou acompanhar a execução. Se os números estão bons, eu vou acompanhar a execução de uma forma mais alto nível. Hoje não, hoje eles são conselhos muito mais participativos. Né? Não chegam a ser conselheiros executivos, né? São consultivos ou administradores, mas, de certa forma, eles estão ali, às vezes, até no dia a dia, né, em comitês, em comissões, discutindo, né, aquilo que vai fazer o negócio ser sustentável e ser bem sucedido. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um braço de apoio muito importante. Né? O importante é que você tenha, né, consciência de quais são as dores do seu negócio e, a partir daí, que o conselho seja montado, né, para te aportar conhecimento com relação a essas dores. Vamos supor que você está em um momento de expansão na empresa, né, onde você vai ter que fazer um crescimento orgânico de abrir 200 lojas em um ano. Puxa, é primordial que você tenha, e essas lojas são em shoppings, é primordial que você tenha alguém que já tenha trabalhado em shoppings no seu conselho, ou eventualmente alguém que trabalhou, né, em expansões agressivas, tanto do ponto de vista de ativos, de engenharia, quanto do ponto de vista de negociações comerciais, que conheçam os pontos comerciais. No passado, né, curto, e agora no presente também, né, se falava muito de transformação digital, agora fala muito de inteligência artificial. Né? Você tem alguém que aporte conhecimento em inteligência artificial no seu conselho e que de fato consiga traduzir o que o mercado está criando para como você vai traduzir isso do ponto de vista de eficiência para o seu negócio, é muito rico. Né? Então, entender a sua dor,
né? Você como CEO, né, tem que estar muito bem aportado pelo conhecimento do conselho, e se esse conselho conseguir ser um conselho específico, né, do ponto de vista de conhecimento, que ajude a tracionar o negócio no dia a dia, sem dúvida facilita muito a vida. Facilita o seu trabalho. Facilita o meu trabalho. Facilita o seu trabalho. Bom, nossa, eu adoro essas conversas. Eu acho que a gente falou um pouquinho, né, que a questão que na sua visão você trouxe, né, onde as empresas mais erram quando elas tentam construir marca, né, e aí eu queria já meio que fechar aqui com uma pergunta seguinte: o que você acha que separa empresas que constroem valor de verdade daquelas que só crescem em volume? Empresas que constroem valor de verdade e que só crescem em volume. Só cresce volume. Aquelas empresas, né, que têm líderes que de fato se preocupam com o longo prazo da companhia e que principalmente têm os seus interesses, né, principalmente financeiros, alinhados ao longo prazo da companhia. Ou seja, se a companhia no longo prazo ganhar muito com aquele plano de jogo, né, o executivo ou o líder que está ali também tem que ser bem remunerado por isso. Né? E não ao contrário, né? A companhia talvez vá muito mal no longo prazo, mas o líder que está ali vai fazer um crescimento artificial num plano de 2 anos, de modo que ele vai se beneficiar muito por isso, mas depois que ele sair da cadeira, a companhia não vai se sustentar. Então, sem dúvida nenhuma, o alinhamento de interesses é algo que é primordial para que a companhia seja sustentável ao longo do tempo. E o pensamento como dono, assim, né? A pessoa que tem que estar nessa cadeira, apesar de eventualmente não ter percentual, né, não ter ações da companhia, é mandatório que ela tenha um pensamento de dono, um pensamento de uma empresa, como se você é um empreendedor de uma empresa de um único funcionário. Sim. Né? Uma empresa grande de uma empresa pequena, os problemas são basicamente os mesmos. O que muda é a intensidade e o tamanho do impacto ou prejuízo que você vai ter no final, né? Sim. Então é mandatório, né, na minha simples visão, que essa pessoa que está ali liderando tenha essa visão de dono. De dono. E antes eu vejo que muitas empresas elas tinham isso como estava ali na parede, né? Valores. Eu trabalhei numa empresa, trabalhei na BR Malls e eles tinham muito isso, que você tivesse o sentimento de dono. Por quê? Porque são empresas que você estava fazendo a gestão do dinheiro de empreendedores, de shopping centers. Imagina se você não tem a visão de dono. Como que a administradora cresce e como que o dono, o empreendedor, ele cresce? Só que, cara, eu não sei, isso é um questionamento meu. Eu não sei se hoje, com toda essa mudança que a gente tem de geração, enfim, se as pessoas, quando elas entram num negócio, ou quando elas entram nas empresas, será que elas ainda têm esse sentimento? Porque eu tinha muito isso, sabe? Sentimento de dono. Tanto que hoje eu sou dona. E a gestão que eu fazia lá é a mesma gestão que eu faço aqui. De olhar para o dinheiro com cuidado, de como eu cresço, como eu faço um bom marketing, como eu cuido da marca. Mas você tem essa sensação que hoje as pessoas dentro das empresas, elas estão com esse sentimento de dono para construir? É engraçado porque, para mim, independe da geração ou da idade das pessoas, assim, o que eu costumo dizer é que para montar uma equipe de alta performance muito bem sucedida, né, o líder de RH junto com o CEO e com os demais líderes, eles têm que criar, primeiro, a liderança por exemplo, né? O que eles querem ser, eles têm que de fato demonstrar, né? Segundo, alinhar os valores de quem você vai contratar ou eventualmente demitir, né, para montar a sua equipe, muito alinhados àquilo que você precisa para entregar a sua estratégia. Eu costumo dizer que, eu citei aqui, né, tem 4 grandes pilares que eu adoro, né, me suportar numa hora de contratar alguém, que falam muito com esse zelo, com a pessoa, de fato, ter carinho por aquilo que ela está fazendo, né? Se você contrata uma pessoa que tem inconformismo, tem pressão, senso de urgência, que pensa como dono, é muito difícil, né, que ela dê errado naquela organização. Que ela não vá tratar o dinheiro da empresa de uma maneira respeitosa,
como se fosse dela. E se você consegue alinhar isso, né, a duas coisas, capacidade de execução, ou seja, a pessoa sabe executar o que ela precisa fazer, e você consegue também alinhar aos interesses da empresa. Quando eu falo alinhar aos interesses da empresa, o colaborador ele vai ganhar, né, de uma maneira não exponencial, mas eventualmente ele vai ganhar mais dinheiro se a empresa ganhar mais dinheiro. Quando você consegue formar, né, esse grupo, né, de pessoas que têm essas qualidades, né, essa garra, essa capacidade de execução e estão alinhados aos interesses financeiros da empresa, isso é uma receita muito, muito poderosa. É muito difícil que isso faça mal a alguma organização. Alguma organização, Bom, a gente está chegando aqui no final. Eu queria fechar com o seguinte: se você tivesse que resumir o que um negócio precisa ter hoje para realmente ser relevante, né? Isso é uma pergunta. E aí, qual o erro mais... E a segunda qual o erro mais caro que um CEO ele pode cometer ao tentar expandir? Então, são duas coisas que eu queria entender. O que um negócio ele precisa ter hoje para realmente ser relevante? Acho que você já falou um pouquinho disso aqui. E a outra qual que é o erro mais caro que um CEO ele pode cometer hoje para tentar expandir? Porque sua última experiência foi com esse negócio bizarro de Vivara, que é a expansão, olhando para tudo, né? Então, eu queria que você me resumisse aí. Então, a primeira pergunta do ponto de vista para ser relevante, né? Para ser relevante, isso. Né? Eu acho que a empresa, para ser relevante, ela precisa resolver um problema, né? Uma dor do cliente que tenha um grande grupo de pessoas que queira, né, resolver essa dor. Ela precisa conhecer o cliente dela, ela precisa se conectar com o cliente dela, mas principalmente, do ponto de vista de marca, né, ela precisa cumprir com aquilo que ela prometeu. Né? Do ponto de vista de experiência, ela precisa gerar um sentimento bom, né, nos consumidores, né? De uma forma genuína, fazer com que os consumidores contem para os demais a experiência positiva que ela teve. Então, é muito difícil que, se você criar esse ambiente, tratar muito bem os clientes, que eles não voltem, né, para gastar com você, às vezes uma vez por mês, às vezes duas, às vezes três, enfim, com uma frequência boa. A segunda A segunda é o erro mais caro que um CEO ele pode cometer hoje ao tentar expandir. É uma pergunta de $1 milhão de reais, ou de dólares. Mas vamos lá. Eu acho que a primeira, né, é crescer de forma irresponsável. Né? O faturamento é ego. Né? Ele não resolve o jogo. O que resolve o jogo é o quanto você deixa na última linha e o quanto você está gerando de caixa. Ou seja, crescer de forma responsável, né, é algo mandatório para a cadeira. A segunda questão é se preparar para esse crescimento. Né? Eventualmente, se você vai colocar um bom dinheiro num novo produto ou num novo canal, e você vai trazer mais receita e eventualmente até de uma forma rentável. Você está preparado para esse crescimento? Né? Você preparou a sua equipe para fazer isso? Você preparou a sua operação para fazer isso? Então você começa a vender do dia para a noite 30% a mais. Você está preparado para entregar o produto naquele tempo correto, com a experiência necessária? Você está preparado do ponto de vista de treinamento da operação? Né? O padrão operacional, ele está igual? Então, empresas principalmente que estão expandindo muito, é essencial que você consiga, né, manter as pessoas engajadas, motivadas e muito bem treinadas. E por final, tomar decisões difíceis, duras. Né? É muito ruim que um líder, né, de negócio postergue decisões, às vezes por ser a decisão mais fácil. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai prejudicar a empresa no médio e longo prazo. Eventualmente com uma baixa qualidade de entrega no final, eventualmente com 100 pessoas para fazer um plano de sucessão, né, no médio e longo prazo. Ou seja, alguns pontinhos aqui: crescer de forma saudável, se preparar para crescer, né, treinar muito bem as pessoas, capacitar, contratar as pessoas corretas, com valores alinhados,
Acho que são esses 4 valores aqui. Você falou uma coisa que se as empresas, né, se um CEO ele não olha para tudo isso, fato é que vai penalizar uma coisa, que não tem jeito, que é a marca. Sem dúvida nenhuma. E dependendo de como você penalizar essa marca, é um caminho que não tem volta, né? Eu falo muito isso. É extremamente importante a gente olhar para tudo isso, porque se você comete um erro com essa marca, você comete um erro com o negócio, você comete um erro com o ativo mais importante, que é o que você falou, que antes ele parecia intangível, mas que hoje, cada vez mais, ele tem sido é um conselho, é o presidente da empresa, todo mundo tem olhado como um ativo que realmente é tangível, e se você não olha para a operação, o fato é que vai riscar isso e pode ser que não tenha saída mais. Sem dúvida. Quando você descuida do cuidado com a marca, do cuidado do cliente, você acaba virando uma commodity, né? E aí você entra na briga por preço. E a briga por preço é muito perigosa. É perigosa e ela não te sustenta, né? Exatamente. Bom, Ícaro, a gente está fechando o nosso papo. De verdade, foi um prazer enorme te receber. Eu confesso que eu fiquei um pouco com receio. Falei, será que ele vai aceitar gravar comigo? Assim, agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, trazer sua voz aqui pro True Connection. Assim, desde o Carrefour, eu sempre falo que você tinha uma habilidade enorme. Quisera eu saber um pouquinho, metade de como você consegue lidar com números, com essa questão de negócio, como você tem esse pulso, sabe, para isso. Parabéns, porque eu admirei demais quando eu vi que você tinha virado o CEO da Vivara. Então, eu te agradeço muito por estar aqui comigo esse tempo hoje, né? E você trouxe uma coisa que eu acho muito importante. Você disse pra gente o seguinte, que operação, consumidor e marca não são coisas distintas, não são coisas separadas, né? Eles sempre têm que andar junto, então isso é o mesmo jogo. Então, obrigada por compartilhar a sua visão com a gente. E eu queria fechar aqui para você contar para a gente onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Primeiro, muito obrigado pelo convite, foi uma delícia estar aqui. A gente aprende muito nessas conversas, sem dúvida nenhuma. A gente organiza os nossos pensamentos, eventualmente com coisas que estão lá dentro, né, e que você tira um tempo para organizar, então é muito gostoso, é um aprendizado bacana. Espero que curtam aqui o episódio. Podem me encontrar no Instagram ou no LinkedIn, Ícaro Borrello, com 2 R's e 2 L's. Vai ser um prazer a gente se conectar e conversar um pouquinho. Um pouquinho. Dia 27 o episódio vai ao ar, então eu espero que todo mundo assista e curta muito. Foi um papo muito legal, vocês vão ver vários cortes agora a partir da próxima semana, com o Ícaro chamando com cada chamada dele no Instagram. Vocês podem acompanhar no meu perfil oficial, Alexandra Nicolau Oficial, no Instagram, ou no LinkedIn e nas redes do Ícaro. Espero vocês no próximo episódio do True Connection Podcast.